Curiosidades do mundo animal. Se falamos da classificação dos aracnídeos, devemos saber que são uma classe de animais localizados no filo dos artrópodes. Dentro desta classe, encontramos uma infinidade de espécies classificadas em um total de 11 grupos, dos quais falaremos a seguir, já que estes são os tipos de aracnídeos que existem. Quanto às características dos aracnídeos, eles possuem uma grande diversidade de traços anatômicos, ainda maiores do que no caso dos insetos. Em geral, seu corpo é composto de dois estigmas ou segmentos, que são o cefalotórax e o abdômen. Comumente, no primeiro estão localizados um par de clíceras que são usadas para se alimentar e se defender, um par de pedipalpos com função locomotora, reprodutiva e também alimentar, e 4 pares de pernas andantes. Estes animais não possuem antenas e mandíbulas, mas muitos têm glândulas ou ferrões venenosos. São de vida livre, habitam principalmente lugares secos e quentes, tendo maior presença a nível terrestre. Possuem hábitos carnívoros, alimentando-se de suas presas sugando seus tecidos moles. Alguns são perigosos para as pessoas devido ao seu veneno altamente tóxico ou porque são vetores de doenças. Você quer saber mais detalhes? Então, continue lendo e descubra no Perito Animal os tipos de aracnídeos e suas características. Também lhe pode interessar: hipopótamos, tipos e suas características. Ácaros, acari. Começamos a lista dos tipos de aracnídeos por um dos grupos mais conhecidos e temidos, os ácaros. Este é um grupo altamente diverso de aracnídeos, com muitas espécies ainda por identificar. São animais geralmente diminutos, que medem apenas alguns milímetros, e têm uma dieta que pode ser herbívora, à base de fungos ou detritos, embora alguns sejam considerados parasitas de plantas, insetos ou vertebrados, incluindo humanos, como os ácaros da sarna em cães e gatos. Dentro deste grupo encontramos 3 superordens: acariformes, opilioacariformes e parasitiformes. Alguns exemplos destes aracnídeos são Acalitus sigi, Opilioacarus segmentatus, Amblyomma americanum. Acariformes. Os acariformes são a superordem mais diversa dentro dos tipos de ácaros, onde existem mais de 20.000 espécies reconhecidas, embora se estime que haja um número muito maior. Dentro desta diversidade encontramos vários associados com seres humanos, outros tipos de animais e também a certas culturas, porque causam danos à saúde e prejuízos econômicos. Alguns exemplos de ácaros são ácaro do queijo Thyropagus casei, ácaro da pele de Modex folliculorum, ácaro do pó doméstico, Dermatopagoides pteronichinus. Opilioacariformes. Este tipo de ácaros difere dos outros grupos, já que são de tamanhos maiores e apresentam vários pares de olhos, por isso são considerados primitivos. Habitam lugares secos e tropicais, normalmente sob o sol ou a folhagem. Sua alimentação é baseada em cadáveres, pólen e fungos. Alguns exemplos de espécies pertencentes a este grupo de aracnídeos são Opilioacarus texanus, Opilioacarus beticus, Opilioacarus italicus. Parasitiformes. Embora façam parte dos tipos de ácaros, são um grupo controverso taxonomicamente falando, já que algumas de suas relações ainda não estão claras. O que se sabe é que são um dos tipos de ácaros que existem. De acordo com a espécie, podem ser decompositores, predadores ou parasitas, dentro dos quais encontramos vários parasitas que são vetores de doenças para o ser humano e animais. Mencionamos alguns exemplos a seguir: carrapato da paralisia da Austrália Ixodes oleciclus, carrapato tropical Amblyomma variegatum, ponto e vírgula, bicho da galinha Dermanissus galinae, Amblypigio, Amblypigi, também conhecidos como aranhas chicote. Esses são tipos de aracnídeos não venenosos, mas que, se forem perturbados, podem causar dor com seus pedipalpos, que se prendem como uma espinha. Habitam áreas tropicais, quentes e úmidas em todo o mundo, geralmente sob a folhagem, casca ou até mesmo debaixo da terra. Em média, eles medem cerca de 10 centímetros e são caracterizados por seus corpos achatados. Esses aracnídeos são animais carnívoros e alguns exemplos específicos são escorpião chicote sem cauda da mão diadema, Prinus longipes, aranha chicote gigante charongra e, na imagem, vemos o escorpião chicote sem cauda. Aranhas, Araniae. Normalmente, quando pensamos em tipos de aracnídeos, um dos primeiros que nos vem à mente são as aranhas. As aranhas constituem o grupo de aracnídeos mais diverso, estando presentes em todo o mundo, exceto na Antártida, e em praticamente todos os ambientes terrestres. Geralmente, elas podem injetar veneno, embora poucas sejam realmente perigosas para as pessoas. Também excretam seda, que utilizam para construir as teias.
conhecidas como teias de aranha. As aranhas são carnívoras e seus tamanhos variam consideravelmente, encontrando-se espécies de poucos centímetros e outras que alcançam até 30 centímetros. Costumam ser esquivas e tímidas, mas algumas espécies não hesitam em atacar se se sentirem ameaçadas. Aqui estão alguns exemplos de aracnídeos pertencentes a este grupo de aranhas. Aranha Golias comedora de pássaros Treposa blondi, ponto e vírgula viúva negra Latrudatus mactans, aranha reclusa chilena Luxuceles leita. Na imagem, observamos a aranha Golias comedora de pássaros. Quer conhecer mais exemplos? Descubra todos os tipos de aranhas venenosas neste e outro artigo. Opilhões. Opilhões. Os opilhões têm uma aparência semelhante às aranhas. No entanto, não estão tão relacionados com elas, mas sim com alguns ácaros. Ao contrário de outros tipos de aracnídeos, eles podem comer alimentos sólidos, além de líquidos. São animais onívoros ou decompositores, portanto, comem vários tipos de alimentos. Estes são alguns exemplos de opilhões. Palangium opilio, Nomastomacros spinosum, Laelbnum aldrichi. Na imagem, vemos o opilhão Palangium opilio. Palpígrados, Palpigradi, também conhecidos como microescorpiões, eles são bem pequenos, com tamanhos que não ultrapassam os 3 milímetros. Esses aracnídeos têm uma ampla distribuição em todo o mundo, com exceção dos polos. Eles vivem em ambientes úmidos e até mesmo em espaços aquáticos rasos. Entre a variedade de espécies existentes, citamos os seguintes exemplos. Palpígrado maltesa Quininias ristiani, Proquininia willeri, Triadoquininia luturum. Na foto, vemos o palpígrado maltês. Imagem, naturalista. Mílidas falsos escorpiões, Pseudoscorpionida. Devido ao seu tamanho pequeno e semelhança, eles também são conhecidos como falsos escorpiões. Geralmente não excedem 8 milímetros, tornando-se muito difíceis de serem vistos, apesar de serem bastante comuns. Esses tipos de aracnídeos se alimentam de certas pragas que afetam os seres humanos, portanto têm uma influência positiva para nós. Alguns exemplos incluem Roncus cadinensis, Amblyopilum franzi, Mesophilifer fredae, Ricinlei. Podem chegar a medir até cerca de 10 milímetros de comprimento e possuem uma característica distintiva, que é a presença de uma espécie de capuz que pode subir ou descer, cobrindo a cabeça do animal. Esses tipos de aracnídeos têm uma ampla distribuição global e são predadores de outros artrópodes. Aqui estão alguns exemplos: Cryptschlusa disi, Pseudochelus bolivari, Ricinoides ateua, Schizomida. Os aracnídeos Schizomida geralmente não ultrapassam os 5 milímetros. Eles estão distribuídos globalmente em áreas úmidas tropicais e subtropicais e não estão presentes em áreas secas. São predadores ativos que caçam vários invertebrados. Alguns exemplos deste grupo são Adizumus duquei, Balrog magico, Quacanthushumus rolandi. Escorpiões, Scorpions. Os escorpiões são um dos tipos de aracnídeos mais conhecidos, além de ser um dos grupos mais diversos. Entre as características desses aracnídeos, sem dúvida destaca-se a presença de dois pedipalpos que usam para agarrar e uma cauda segmentada que termina em um ferrão com o qual injetam veneno. Todos os escorpiões são venenosos, mas realmente poucos deles são perigosos para os seres humanos. Seus tamanhos variam de alguns milímetros a mais de 20 centímetros. Eles são predadores ativos com ampla distribuição geográfica. Algumas espécies são Lacraumbotus occitanus, Mesobotus gibosus, Titius discrepans. Na imagem vemos lacrau. Descubra todos os tipos de escorpiões neste e outro artigo. Aranha camelo, Solifugae. Este grupo também é conhecido aranhas camelo. Esses tipos de aracnídeos vivem em climas secos e são predadores de outros invertebrados. Têm corpos grandes em comparação com outros aracnídeos, medindo até cerca de 15 centímetros. Embora tenha sido difundido que eles são venenosos, não há confirmação a respeito. Estes são alguns exemplos de espécies específicas pertencentes ao grupo. Eumetrigia stulii, Anthrexela stimpsonii, Eutrecha longirostris. Na imagem, vemos a aranha camelo Eumetrechela stimpsonii. Escorpião vinagre, Uropygiotliponida. Concluímos esta lista com os tipos de aracnídeos com o grupo dos escorpiões vinagre, que apresentam uma aparência muito semelhante aos escorpiões. Medem entre 25 e 85 milímetros e são caçadores ativos de outros invertebrados. São encontrados em zonas tropicais, embora haja uma espécie na África, e não estão presentes na Europa ou na Austrália. Alguns exemplos de aracnídeos deste grupo são vinagre gigante Mastigoproctus giganteus, Valioponus nara, tipo Plutis stimpsonii. Na imagem, vemos o vinagre gigante. Se deseja ler mais artigos parecidos a tipos de aracnídeos e suas características,
recomendamos-lhe que entre na nossa seção de curiosidades do mundo animal. Bibliografia Animal Diversity Web, 2020, disponível em ilt.https://animaldiversity.org/IGT. Acesso em 13 de abril de 2023. ICMA, C. Roberts, L. Carson, A. 2000. Princípios Integrales de Zoologia. McGraw-Hill Interamericana, Espanha.